Olá. Após a geração das bibliotecas, a sua pasta de bibliotecas, este computador, documentos, Arduino, bibliotecas, libraries, vai ter a pasta do Linux, onde tem alguns exemplos que a gente vai ver agora, e a gente tem as diferentes arquiteturas, Arduino Leonardo, Arduino Mega, Nano, Pro e todas as outras que existem para suporte do Linux. Vamos ver agora o que a gente tem dentro da pasta Links. A gente tem aqui alguns exemplos. Dentro desses exemplos, como a gente está utilizando aqui para este exercício um Arduino Nano, vamos dar uma olhada no que a gente tem dentro da pasta Arduino Nano. Aqui nós temos um sketch do Arduino. Esse sketch do Arduino apresenta as configurações básicas para este tipo de Arduino. Como a arquitetura do Arduino Nano é a mesma do Arduino Uno, vamos abrir aqui o exemplo Arduino Uno. Este aqui é o arquivo que está na pasta do Arduino Uno e também do Arduino Nano, muda somente o nome. E aqui a gente pode perceber o cabeçalho original, as bibliotecas de periféricos que são utilizadas pelo Linux, a biblioteca de configuração do Arduino Uno e também da conexão serial com o Linux. Neste ponto, ele cria uma instância para um objeto do tipo Linux Device, que vai estabelecer a conexão entre o Arduino e o Linux. Na função setup do Arduino, ele inicializa o device, ou seja, o dispositivo que a gente vai conectar com o nosso Linux, e inicia a conexão. Esta conexão ela vai ser utilizada para receber as informações via serial que o LabVIEW vai enviar para o Arduino através do Linux, e a partir dessa conexão, no loop, vamos se verificar quais comandos foram enviados. Se os comandos enviados forem os comandos padrão, os comandos de leitura de entrada digital, leitura de entrada analógica, ajuste de PWM, configuração de saída digital, este objeto vai se encarregar desta função, de executar esta função. Ok? A partir daí, se algum desses comandos não for um comando padrão, que a gente entra então na configuração de comandos personalizados, vai ser necessário a configuração deste programa para a execução de um comando personalizado. Para isso, a gente vai utilizar as rotinas que estão descritas neste artigo. O artigo está em inglês, mas você pode traduzi-lo usando o Google Tradutor ou simplesmente acompanhar por aqui, porque não é muito complicado. Para criar uma resposta a um comando personalizado, vai ser preciso criar uma função que responda a este comando personalizado. Então, este comando personalizado vai ter esta declaração. Vai ser do tipo inteiro. Este nome pode ser alterado, mas estes parâmetros vão ter que ser obedecidos. Todos estes parâmetros têm que ser passados para a função personalizada. Aqui tem a descrição. Como a passagem de parâmetros é feita através de um vetor de caracteres inteiros sem sinal, do tipo uint8, é necessário passar para essa função a quantidade de entradas, quantidade de bytes de entrada, o vetor de entrada, o número de bytes da resposta e o vetor de resposta. Tanto a entrada como a saída são vetores. Por que essa função deve ser do tipo inteira?
essa função deve ser do tipo inteira, porque a resposta da função será uma situação de erro ou não. Se ocorreu algum erro na execução deste comando, a gente responde, devolve um valor. Se não ocorreu erro, devolve-se outro valor. Aqui existe um exemplo de um custom command. Então, neste exemplo, ele vai simplesmente somar, devolver a saída será a entrada mais 1. Então, ele simplesmente percorre o vetor de entrada, soma 1 a entrada e devolve isso como saída. E retorna 0. O retorno 0 significa que não houve nenhum erro. Caso seja feito um tratamento de erro dentro da sua função, a sua função deve retornar 1 em caso de erro e retornar 0 em caso de execução sem erro. Para que a estrutura do Lynx dentro do firmware do Arduino execute esta função que foi criada, é preciso adicionar a função attach custom command. Esta função attach custom command, ela vai ser colocada na função setup, na seção de setup do seu firmware, e simplesmente aqui coloca-se o nome da função sem os parâmetros. Simplesmente o nome da função. E aqui qual é o número do comando personalizado. Lembrando, esse número do comando personalizado vai ser configurado também lá no diagrama de blocos do LabVIEW. Para completar este exemplo, a abertura do bloco serial pelo Lynx, a chamada do bloco personalizado com o número do comando personalizado, o vetor de entrada, aqui é o timeout, que está sendo configurado para 100 milissegundos, e simplesmente devolve a resposta. Aqui é a resposta duplicada do comando de entrada, ou seja, qual foi o comando que eu entreguei e qual foi o comando que ele finalizou a execução. E aqui é a resposta que foi calculada pela função dentro do próprio Arduino. Então, se essa daqui seria a janela após a execução, na COM3 executou-se o comando 0, na resposta tem-se o vetor de entrada era 1, 9 e 8, a saída foi 2, 10 e 9. No próximo vídeo, vamos fazer o exemplo da aquisição de temperatura e umidade utilizando o sensor DHT11 e o comando personalizado.